Deus é especialista em te justificar em cenários improváveis. É isso aí. Se declara nos comentários, Deus vai me justificar. Eu estou aqui para te afirmar aqui em Gênesis, a falar acerca da história de José. José foi alguém que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi alguém que não só foi vendido, mas para os irmãos encobrirem aquilo que fizeram com José. A Bíblia vai nos afirmar que eles vão manchar a túnica de José de sangue e vão mandar entregar para o pai dele. O pai dele vai olhar aquela túnica e vai dizer assim, certamente uma besta fera o devorou. Não tinha nenhuma besta fera, não tinha morte, mas ali foi forjada, foi colocada uma falsa prova para José. Não só José tinha sido vendido como escravo, como os irmãos, para poder esconder aquilo que fizeram com José, vão manchar a túnica de José de sangue. Ou seja, uma prova perfeita. Ali foi tudo muito bem armado, muito bem articulado. José, ele vai ser vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar se apaixona por ele, quer ele não quer nada com ela. A Bíblia diz que ela o agarra, segura a capa dele e ele foge. Ela grita e avisa que foi ele que tentou agarrá-la. Novamente, algo bem articulado, algo muito bem forjado e algo com uma falsa prova. O tempo se passa, José agora vai para a prisão, fica 2 anos esquecido na prisão. A Bíblia vai nos afirmar que antes dele ficar esquecido, ele vai desvendar o sonho do copeiro e do padeiro. O copeiro sobrevive, o padeiro morre. A Bíblia vai nos afirmar que esses 2 anos se passam até que Faraó sonha. E quando o Faraó sonha, o copeiro se lembra e manda chamar José. Eu estou aqui para te afirmar que José estava em um cenário improvável. José estava em um cerco e quando ele saía de um cerco, ele entrava em outro pior. Quando ele achava assim, agora vai, se levantavam novamente outras situações, outras pessoas contra a vida dele. Mas Deus mudou a história dele. Eu estou aqui para te afirmar que Deus vai mudar a tua história. Você crê? Declara nos comentários, eu creio. Deus vai mudar a tua história. O cenário de José era um cenário improvável. Não tinha como, não tinha amigos, não tinha conhecidos. Aqueles que poderiam, se lembrar dele, que era a família. Uns queriam a morte, o pai achou que ele estava morto, o pai e a mãe acharam que ele estava morto. Então, assim, não tinha recursos, não tinha quem pudesse fazer, não tinha quem cuidasse dele. Agora ele era um escravo, agora não só um escravo, mas um escravo preso, um escravo acusado indignamente, mas não tem quem o defendesse. Por quê? Deus havia permitido aquela situação para um propósito maior. O que nós não entendemos é que tem processos que são dolorosos, tem processos que nos massacram, sabe? Tem processos que doem, mas são permissão de Deus para um propósito maior e maior do que a tua vida. O mesmo José que vai governar o Egito é o José que exerce o governo na casa do pai, é o José que exerce o governo na casa de Potifar e é o José que exerce o governo na prisão. Deus está te ensinando a governar em situações improváveis. Você olha e fala assim, como eu vou governar esse cenário? Esse cenário não é cenário de governo, esse cenário é cenário caótico, é cenário de desespero. E Deus está mandando dizer, ei, não é o seu título, não é o seu momento, é aquilo que eu já derramei sobre a tua vida. Deus manda dizer para pessoas que aqui estão, eu já derramei algo na tua vida, já tem uma unção, já tem uma palavra liberada, já tem promessa. Não é aquilo que você pode fazer, não é aquilo que seu cenário permite fazer, mas é aquilo que eu, Senhor, liberei. Então José estava num cerco terrível, mas o Senhor honrou. Não há cercos terríveis que Deus não possa honrar, que Deus não possa mudar a história. Talvez você esteja olhando uma situação e você fala assim, apóstolo, não tenho saída. Eu não tenho a quem recorrer, quem eu recorro não pode me ajudar, quem achei que gostava de mim, que me amava, na verdade foram aqueles que me venderam como escravo. Talvez você olhe a situação e fala assim, não tem ninguém. E Deus vai dizer, ei, você esqueceu que tem a mim. Você esqueceu que ainda tem Deus, e quem tem Deus tem tudo. A Bíblia diz que um dia o profeta Eliseu vai acordar com a sua casa cercada, com Samaria cercada. E ali o moço dele olha e se desespera. E a Bíblia diz que ele faz uma oração. Ele pede para Deus, Deus, abre os olhos do moço. E a segunda oração, Senhor, fere os inimigos de cegueira. Muitas vezes você não enxerga que maior é quem está com você. Ali, quando os olhos do moço foram abertos, ele pôde contemplar que maior é quem estava com eles. Declara nos comentários, maior é quem está comigo. Maior é quem está contigo. Talvez está num cerco, você fala assim, mas é muita gente, é muita situação, é muita trama, e Deus vai dizer, maior é aquele que está do seu lado. Aquieta, que estou eu, Senhor, a te dizer neste vídeo, Rakamanchu de Calabarabácia, que eu vou te justificar, eu vou trabalhar e eu vou te livrar.
que os teus olhos espirituais sejam abertos, que você suporte os processos, você aprenda no meio dos processos. A diferença de José é que José continua temendo a Deus nos processos, José continua sendo obediente, mesmo em cenários contrários, mesmo em cenários que ele não queria passar, ele não caçou para passar por aquilo, mas foi necessário para colocá-lo na posição de governo. Sabe por quê? Se José não fosse lá atrás ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele não teria chegado no Egito. Então tem processo que ele fala assim, ai, não queria passar, é doloroso, por que Deus está permitindo? Deus manda dizer, se você não passa, você não chega aonde eu te prometi. Eu quero orar por você e Deus manda dizer, eu vou te justificar em cenários improváveis. Deus, antes a gente orar, vou te falar, Deus não foi lá falar com o pai de José, nem com os irmãos de José. Deus não foi lá falar com Potifar e nem a mulher de Potifar. Sabe como que Deus justificou José? Quando José estava na posição de governo e aqueles que fizeram mal tiveram que comer da mão dele. Rakamanchu de calabarabás. Deus manda dizer aqui, Ata, aqueles que têm te feito mal vão ter que vir e comer daquilo que sai de tuas mãos, daquilo que está sob a tua autoridade. Assim manda te dizer o Senhor. Eu quero orar para a tua vida porque em cenários improváveis, Deus é especialista em justificar, porque Deus não mudou. Ele permanece o mesmo. Deus manda dizer, eu não estou olhando para o cenário, eu estou olhando para a minha palavra. E fiel sou eu para cumprir. Deus fala para Jeremias, Jeremias, o que vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, pois eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus vai dizer, estou velando, estou cuidando para que a minha palavra se cumpra. Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra. Que palavra forte, meu Pai, acerca de José. Meu pai José passou por momentos terríveis, momentos, meu Pai, que aos olhos carnais não tinha saída, mas mesmo assim o Senhor honrou, o Senhor exaltou, meu Pai, o Senhor cumpriu promessa na vida dele. Isso me faz também lembrar, Pai, de Davi. Que Davi, meu pai, mesmo sendo ungido a rei, ele foi perseguido durante anos por Saul. E ele, meu pai, foi necessário também para prepará-lo para o reinado. Então, meu pai, que teus filhos venham suportar os processos, que nós venhamos suportar, que o Senhor venha dar graça, sabedoria, estratégia. Meu pai, que o Senhor venha, meu pai, forjar os teus filhos, para que teu nome venha ser glorificado, que eles não venham desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que os olhos deles venham estar fitos no Senhor. Assim eu oro, meu Pai, crendo no escape, na provisão, no livramento. Assim eu oro, crendo, meu Pai, que em um processo difícil o Senhor está cuidando. E o mais importante é que a tua presença está e o Senhor não deixou. Então, meu Pai, eu oro, Senhor, pedindo fortalecimento. Aumenta-nos a fé para que teu nome seja glorificado. Porque o Senhor é especialista em trazer justificação em cenários improváveis. Assim eu oro crendo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz. Se o vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. Envia para os seus contatos. Deus manda dizer, cenários improváveis. Ramanchu de Calabarabás, eu também te justifico. Não há cerco maior do que a palavra que o Senhor já liberou. Que Deus te abençoe. Fique na paz.